Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast da Última Linha. O podcast da Última Linha, para você que está chegando aqui agora, é um podcast onde a gente fala de empreendedorismo. E a Última Linha é a linha mais importante no DRE de qualquer empresa, que é a linha do lucro, a última linha do DRE. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Mais um podcast aqui, né? Estamos aqui agora com um novo convidado aqui, uma pessoa que eu conheço há alguns anos. Tenho certeza que será um bate-papo aqui muito bacana, vai agregar bastante aí para quem está nos assistindo aí. Vai ser muito legal. Não, vai sim, com certeza. Então a gente queria apresentar para vocês nosso convidado de hoje, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Opa, obrigado. Eu quero primeiro agradecer, né, ao Eduardo, ao Vladimir pelo convite, né? E estou muito feliz de estar aqui, né, no Última Linha, né? Prazer em conhecer esse projeto. Já tinha acessado ali no YouTube, né? Vi ali alguns vídeos e isso, né? Eu vi que realmente tem sido um grande projeto aí para ajudar os empreendedores e estou aqui para nós batermos um papo aí e interagirmos um pouco, contando um pouquinho da história aí. Legal. O Bruno trabalha com tecnologia, né? Pelo que a gente já estava batendo aí É, um papo, e aí a gente faz aquela pergunta inicial a todo empreendedor que vem aqui com a gente, por que que você optou por essa área? Então, como que você foi parar na área de tecnologia? Por que que você escolheu essa área? Certo. Bom, vamos lá. Então tem que contar lá do, do começo. voltar lá, né? Né? Bom, eu trabalho na área de tecnologia educacional, né? Então eu forneço tecnologia para escolas, faculdades e até empresas realizarem treinamentos online, né? Então eu iniciei há 16 anos atrás, né? E um pouquinho antes de iniciar isso, como eu cheguei nessa área, né? Na verdade, eu era ali um adolescente que eu, né, estava ali na igreja, né? E a igreja tinha ali algumas demandas e há 16 anos atrás, então era tudo muito novo, né, no Brasil, né? A internet estava ali começando, e tal. Então tinha muita novidade, né? Eu falei, poxa, eu acho interessante de repente criar um site para a igreja. Aí eu fui e comecei a pesquisar sobre isso, aprender ali como fazer. Na época, para você assistir um vídeo tinha que de 2 minutos você tinha que esperar quase 5 horas, né? Não sei se você lembra. É, a Pra internet achar era ali precária. era uma maravilha, né? Então você tinha que, na verdade, aprender lendo, né? Você tinha que ler, eu lia bastante os blogs, ia, né, aprendendo e o que acontece? Aí eu comecei ali a conseguir fazer, né? Consegui fazer e tal. Aí foi uma novidade, então, nossa, como, né? Como A você é igreja tem um bom, né, meu? site, Você, né? você é o cara. A igreja tem um site, então. E ali isso foi muito bom, as pessoas ficaram, né, impressionadas, porque era uma novidade na época, né? E aí abriu algumas portas, né? Algumas pessoas que conheciam a igreja acessaram, que tinham empresa, e aí falou, poxa, eu também quero fazer para minha empresa, quanto você cobra? Aí eu não sabia nem como cobrar, eu falei, ué, mas né, não sei quanto que eu vou cobrar. E ali eu comecei, né? Eu vou fazer. Aí eu coloquei lá um valor, não sabia nem vender nada, eu só coloquei o valor e fui fazendo, né? Um aqui, outro ali. E ali foi desenvolvendo, só que eu naquele momento ainda não tinha uma renda mesmo, né? Aham. Então eu não conseguia, não era ainda um negócio, né? Era só eu conseguia um dinheiro extra ali, Sim, né? esporádico, né? Algo Esporádico, isso. esporádico. E aí, só que então eu precisava de um emprego, né? Que eu ainda não tinha algo fixo. E aí eu, né, procurando emprego, tal, uma época um pouquinho complicada para encontrar emprego, e eu tinha um desejo de trabalhar de auxiliar administrativo, né? E dentro de mim eu sabia que eu seria empreendedor, eu já tinha isso dentro de mim, né? Eu falei, poxa, eu até gosto de estudar, eu acho que eu poderia até fazer um concurso, alguma coisa, mas eu acho que isso tem um limite, né? Você vai fazer lá, você vai ter um limite. O empreendedor não, ele Sim. não tem limite, né? Você Ele vai. coloca o limite, né? Exatamente. Então, eu via o empreendedorismo como uma oportunidade muito maior do que qualquer emprego. Então, eu já tinha isso dentro de mim, mas eu sabia que eu precisava ter um emprego inicial para ter condições básicas ali, Sim. né? Iniciais. E ali eu comecei a procurar e encontrei, né?
entreguei lá um currículo e consegui, na verdade, fui chamado para uma entrevista de uma vaga especificamente que eu queria lá, que era auxiliar administrativo. E quando eu entrei na sala para fazer a entrevista, esse meu ex-chefe, ele olhou para mim e falou: Você é crente, né? Você é cristão? E É, aí eu falei: Sou. Aí ele, pô, mas por quê? Aí ele, não, eu vi aqui que você fez um site para a igreja, né? Aí ele falou: Eu também sou cristão, tá? Aí começou a conversar e deu resumindo, ele. conexão ali. É. Aí falou: Olha, eu vou fazer 3 dias de teste com você. E ali nesses 3 dias de teste, né? Aí eu já comecei lá a fazer o teste e eu vou contar essa história que eu achei interessante para vocês Sim, entenderem, né, claro. onde chegou Ó, a muito questão da bom. empresa. E aí, quando eu comecei lá o teste, eu entrei lá na empresa e era uma associação e também uma escola de cursos presenciais, né? Então eram duas empresas, no caso, né? É uma associação e uma escola. E aí, em resumo, é, a associação, ela trabalhava também com planos de saúde, né? Então, ela fornecia plano de saúde um pouco mais em conta para as pessoas que fossem associados dela. E aí, ela tinha lá uns 300 associados que tinham plano de saúde. E o que que eles faziam? Todo mês, eles tinham que enviar boleto para esses associados, né? Todo mês. Então, eles tinham que enviar esses boletos. Então, quando eu cheguei lá, eles estavam bem na época de enviar os boletos, de fazer os boletos para enviar. E como que as meninas lá eram duas pessoas que faziam os boletos, né? Elas imprimiam os boletos, né? Já tinha impressora, né? Né? Imprimiam. Só que os envelopes, elas escreviam à mão. Todos os envelopes lá, o endereço das pessoas, nome, endereço, era à mão. Né? Então, imagina escrever 300 boletos, 300 endereços Na mão. à mão. Nossa, Então, elas levavam ali, entre essas demandas e as outras, elas levavam 2 semanas para fazer esse trabalho. De fazer 300 envelopes ali. E aí eu entrei justamente nessa época aí. Aí quando eu entrei, aí eu vi aquilo, eu falei, não acredito, eu vou ter que ficar escrevendo carta. vou ter que ficar aqui. Eu tenho que ficar lá escrevendo. Aí eu, né, curioso ali, né, na parte de tecnologia, aí eu olhei aquilo, aí eu falei, mas vocês têm todos esses dados no computador? Ela temos que nós imprimimos o boleto, né, no sistema. Eu falei, já imprime boleto no sistema, Já tem a informação já ali, tem né? informação lá. Aí eu não conhecia o sistema, era um sistema é, é, que algum programador criou lá para eles. Em resumo, eu comecei, né? Aí eu falei, de onde tá o sistema? Eu fui ver lá no computador, comecei a mexer tal, e vou de um lado de outro. Aí de repente eu clico, aquelas coisas de Deus mesmo, né? Clique e abro assim o banco de dados lá do sistema, consegui achar, né? E o banco de dados dele era parecido com o Excel, não era Excel, né? Mas é só para entender, tipo um Sim. Excel assim. E resumo, aí a hora que eu cliquei, abriu todos os nomes assim, né? Nome, endereço, tal. Eu falei, nossa, tá tudo aqui. E agora como que eu vou fazer? Aí é aquilo, né? Eu coloco como sendo algo realmente de Deus, assim, Deus vai direcionando, porque eu não sabia fazer, né? Sim. Eita, eu derrubei aqui, ó. Eu não sabia fazer. Puxar aqui. E ali eu fui e fui lá e comecei a mexer e, em resumo, consegui achar o lugar correto ali e consegui fazer uma mala direta e cliquei. De repente, quando eu cliquei, todos os dados vieram pro arquivo lá e né, tudo na mala direta vieram de uma vez assim, abriu e quando eu lembro até hoje, né, que eu fui lá e cliquei em imprimir, falei, vou imprimir só um para ver se vai dar certo. Agora que eu cliquei em imprimir, saiu um envelope, né, com o nome e o endereço assim. Aí eu falei, não acredito, consegui, né? Aí naquele momento eu já fiz isso, aí já coloquei os envelopes, aí começou a imprimir, imprimir. Resumindo, o trabalho que seria de 2 semanas durou 2 horas, né? Sim. Legal. Que já Né? foi Ixi, uma aí evolução o chefe gigantesca. me levou até para almoçar. Pagou o Ó, almoço, velho. ali, ó, passei no teste, Mas passei no tá teste. cansado, né? E ali começou, né? Como era uma escola, é uma associação também que dava cursos e virou uma escola, então eu comecei a me envolver bastante com essa parte educacional ali, né? Então aprendendo muitas coisas. Então eu fazia, eu tava até falando, né, que ali eu aprendi muitas coisas, como atender telefone, que eu não sabia.
Eu sabia que eu queria ser empreendedor, mas não sabia, né? Não É. sabia falar com as pessoas, me relacionar direito, conversar, vender, nada disso, né? Então ali eu aprendi muitas coisas, muitos macetes, e foram somente 5 meses, mas ali eu aprendi muita coisa, aprendi bastante coisa da parte educacional. Eu lembro que esse meu ex-chefe falava, olha, o futuro é a internet, né? É, É, é o curso à distância, nós cara de temos que visão, fazer. né? E aí eu olhava aquilo, porque na época só tinha aqueles cursos à distância via CDzinhos, CD, né? É, Que Uhum. envia, a pessoa recebia no correio, colocava lá e assistia telecursos, é, né? Instituto Brasileiro, alguma coisa que tinha na época, era né? mesmo. Antigamente era. Aí, aí eu comecei a me envolver bastante, eu ouvi aquilo, eu falei, poxa, interessante. Só que eu já aí continuei fazendo uns sites aqui e outro ali, entendeu? Aham. E aí, Deus foi abençoando de uma forma que eu fui tendo clientes de escola também. Porque aquela escola, obviamente, conhecia outros donos de escola. Aí eu fiz o site lá deles, né? Aí vai indo, Indicação, né? e essa indicação. E aí vai indo, chega um momento que eu fui no meu chefe e falei, olha, eu vou sair que eu quero abrir minha empresa. E eu já tinha falado para ele isso bem lá no começo, porque ele perguntou, quais são as intenções? Eu falei, olha, eu quero ser empreendedor no futuro, né? Uhum. Sim. Então ele já sabia, quando eu entrei lá, ele já sabia que eu queria ser empreendedor. Então eu cheguei nele e falei: olha, eu vou abrir minha empresa. Aí ele até falou: ah, acho que não é o momento ainda, né? Você tem que. Eu falei: não, mas eu quero tal. E ali eu já até fiz um planejamento lá. Falei: poxa, a empresa depende de mim em algumas coisas, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir empresa, mas eu vou ainda, já vou trazer ele como cliente. Já vou aproveitar. É. E aí eu lembro que eu fiz, conversei, ele se tornou cliente, não no valor que eu queria, né, que ele Sim. negociou. E aí ele, né, continuei, tive ele como cliente e comecei ali a empresa, né? Em casa mesmo, comecei lá, a, montei um site, fui indo. Só que eu ainda estava um pouco focado na parte de marketing e criação de sites, né? E só que chegou um momento que veio uma luz e falei, meu, eu trabalho com escolas. O futuro é EAD. Então, naquele momento aí eu falei, vou abrir um site aqui só focado nisso, EAD. Comprei lá um domínio, peguei lá o Google dava uns créditos lá na época, você colocou, né? E eu falei, meu, vou lançar e vamos ver o que vai dar. Aí eu lancei e começou a vir clientes, né? Olha, poxa, eu quero começar esse negócio de EAD aí, não sei como funciona, não sei o que fazer, as pessoas não tinham noção nenhuma, né? E eu falei, ó, você vem por esse caminho, eu vou fornecer tudo para você, tal, tá, né? Dá tudo pronto, você só vai colocar o arquivo lá, o PDF, joga o seu vídeo e você já vai dar aula. E aí foi indo, né? Foi aumentando o número de clientes. E aí eu entendi um ponto central também, como eu comecei a trabalhar com sites era mais ou menos assim, a pessoa pagou o site hoje, mas mês que vem Acabou. acabou, né? Então, eu falei, eu não quero viver dessa forma, né? No mês que vem eu não sei que, né? Eu vou ter que ter É, cliente o tempo todo, É, né, meu? todo, Não é. para. todo momento, falei, eu vou cobrar um valor pequeno, né? Mas eu vou ter esse cliente, né, durante muito tempo. Então, hoje, posso dizer, você tem cliente lá de 10 anos, né? Então, que tá ali todo mês, que tá Sim, ali, né? Então, sim. e aí essa foi uma, tipo, meio sem instrução, mas eu acabei tendo, Uma sacada bacana. exatamente, porque você acaba tendo uma empresa mais consistente, né? Que não é tão volátil, né? Tá ali mais consistente. E ali foi crescendo. A empresa foi crescendo e o número de clientes foi avançando. Aí eu comecei a fazer algumas. Como era um mercado bastante ainda desconhecido, né? Então até hoje, né, eu tenho lá um plano gratuito, né? Para as empresas, escolas iniciarem, né? Então hoje tem, por exemplo, mais de 10 mil escola, professor que faz lá usa o plano gratuito para dar curso online. Aí quando cresce, aí ele tem que Aí ele precisa. Migra isso, pro pro para outro outro plano. plano. Então isso foi uma grande abertura na época da pandemia, né? Estourou fortemente, né? Porque eu lembro que foi um grande, eu tive que, né, temos que correr servidor, tem que aumentar a estrutura porque a demanda foi muito grande, né? Sim. Então, né, esse daí foi
fase inicial. E você ficou 5 meses lá na empresa, Bruno, e quando você saiu de lá, praticamente você já saiu para abrir o seu CNPJ, vamos dizer assim, sua empresa, mesmo que não seja o CNPJ, mas para abrir sua empresa. E Sim, você já trouxe um cliente que era a própria empresa onde você sim, trabalhava, diferente de muitos empreendedores que a gente dá mentoria, consultoria, que às vezes a pessoa abre a empresa, não tem cliente, não tem nada, e até começar o negócio a girar ainda vai um tempo, sim, né? E a minha pergunta você tinha esse cliente inicial que não, você já falou que não foi o valor que você gostaria, que vocês sim. negociaram lá, foi um valor abaixo, mas até você recuperar o que você ganhava dentro do CLT, com a sua empresa, quanto tempo foi mais ou menos? Olha, como todo aspirante a empreendedor, você sempre quer no primeiro mês já ficar milionário, É, é, né? E a maioria das pessoas desistem de empreender por causa disso, né? Que no primeiro, Aham. segundo mês, 6 meses não deu, né? Não tá ganhando a mesma coisa que ganhava no CLT, já Volta pro desiste. estão CLT, fugindo. Mas eu vou dizer para você, não sei se vai ser animador ou entristecedor, né? Mas como assim eu ainda como eu tinha 18, 19 anos ali, então eu tinha mais margem para errar, né, em muitos pontos. Mas então, quando eu saí, eu posso dizer para você que eu fiquei ali em torno de um ano, ganhando metade do que eu ganhava como CLT, né? Então, um ano ali, né, né, aprendendo o caminho das pedras, né? Nesse um ano foi o tempo que eu falei, poxa, eu vou abrir outro site, vou, né? E ali eu As comecei, ideias. isso foi um ano assim que, depois desse um ano, começou a crescer Crescer. os valores, mas foi um ano assim de teste mesmo. sim. E eu acompanho também alguns empreendedores, como eu disse aqui no início sobre a igreja, né? Hoje eu tenho o prazer de pastorear jovens lá na minha igreja, né? Então eu acompanho alguns empreendedores, jovens também, e é interessante ver que a maioria das pessoas que querem empreender, elas querem o quê? Já iniciar, mês que vem já quer ter ganhar pelo menos a mesma coisa que ganhava no CLT, né? E não funciona dessa forma. Por exemplo, no meu caso, olhando hoje, eu não estava pronto ainda, né? Precisava aprender muitas coisas, precisava me desenvolver em muitas coisas. E esse período aí de escassez foi um período onde eu tive que. E aquilo, quando você está com mais necessidade, você tem mais ideias, né? Você acaba, meu, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar um jeito, vou, né? Ir por esse caminho. E graças a Deus eu permaneci ali, falei, não, eu vou ser empreendedor, eu quero ser empreendedor, não vou, né, voltar. E eu lembro que era uma época um pouquinho complicada, porque era 16 anos atrás. A cabeça das pessoas era o quê? Para empreender, você precisa ir para um lugar, né? É, Então não tinha esse negócio de home office, negócio de não. trabalhar em casa. Então é um choque muito grande, né? Porque eu imagino o jovem, 18, 19 anos, ele tá, não, tá lá no computador, mas ele tá trabalhando, mas como assim tá trabalhando? As pessoas que eram mais velhas não entendiam. E até o momento que começou a entrar dinheiro, né? Aí começa a entrar o dinheiro e fala, ó, isso daí dá dinheiro, então, né, deixa ele lá no computador. E, mas foi nesse aspecto, né? Tive que enfrentar algumas barreiras e foi um ano de desafios mesmo, um ano ali de grandes dificuldades, mas mas aí eu tinha uma convicção, né? É algo que Deus tinha colocado no meu coração, que não, eu sou empreendedor e vou ter empresa e vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. E aí eu permaneci, né? E aí Sim. as coisas foram avançando. E uma das ideias desse canal é justamente quebrar esses mitos, assim, porque É, tem empreendedor que tá nesse momento pensando em desistir, e a ideia nossa é que a pessoa assista um vídeo nosso e a pessoa fale, não, eu tô no caminho certo, é isso mesmo, porque muitas pessoas pensam isso, assim, eu vou montar a empresa hoje e amanhã eu vou estar estourando de ganhar dinheiro, né? Vou trabalhar menos é. do que Sim. no CLT e vou ganhar mais, e amanhã eu já vou estar estourando de ganhar dinheiro. Ele ainda teve, se for ver perto da minha história dele, ainda teve uma vantagem aí, que ele ainda ganhou metade do salário no primeiro ano, No né? primeiro ano. Eu, quando eu montei minha empresa, já contei isso aqui algumas vezes aqui em outros vídeos no canal. Foram 9 meses para poder fechar o primeiro contrato. Eita. E eu já tinha a sala que eu tava pagando aluguel, água, luz, então eu Nossa. aluguei a sala, vendi meu carro para alugar a sala.
E fui batendo de porta em porta atrás de cliente e até fechar o primeiro contrato foram 9 meses. Então, nesses 9 meses foi 0 de receita, né? Nossa, Então, você ainda teve uma ainda tinha vantagem aí. todo mês ainda tinha alguma coisa que Pingava ali, né? pingava ali, né? É, Realmente. Então, esse é o ponto, né? As pessoas acham que principalmente no começo, não, já vai fluir o negócio e tem que saber que não, é um processo, né? É um processo mesmo de aprendizado, até você encontrar o cliente ideal, a fala ideal para esse cliente. Então, é um processo que você tem que estar disposto a passar mesmo. No Brasil tem a pesquisa que muitas empresas fecham antes dos 5 anos, né? Não vou saber essa porcentagem, mas um grande 80, número de. 80%, né? Pelo que eu vi, Acho que é 80% 80%, né? fecha Antes nos primeiros dos anos primeiros aí de 5 vida anos. aí. E assim, você vê, né, que é muito esse lado empreendedor. Qual que é a vantagem que eu vejo de hoje? Hoje, se você pegar os nossos filhos, eu não tive essa vantagem que hoje os meus filhos e esses jovens, né, de 15 a 18, 20 anos têm. Hoje a internet é altamente escalável. Hoje a internet você consegue em um mês começar do zero e tá com uma boa grana no segundo mês já, no primeiro, segundo mês. Então é possível isso. Mas assim, ideias todo mundo tem. Aí eu tenho que validar essas ideias, eu tenho que realmente ver se essas ideias fazem sentido. Elas transmitem o quê? Eu soluciono uma dor? Porque assim, às vezes a pessoa, qual que é a preocupação? Eu tenho que me preocupar assim. E não é difícil. Se você olhar hoje, é, qual que é o maior problema que eu tenho? Se eu começar a olhar para mim, eu posso eu criar uma grande empresa. Por exemplo, eu olho assim, de repente eu chego para vocês e falo, cara, eu não consigo guardar dinheiro. Tudo que eu ganho, chego no final do mês, eu estou devendo dinheiro. Cara, essa é uma grande dor. Será que tem mais gente passando por isso? Eu acredito que tem. Então, se eu conseguir ligar o meu problema, que é o problema de muitas outras pessoas, e criar uma solução para o meu problema, eu posso estar criando uma solução para as outras pessoas. Então, Sim. a partir do momento que eu crio a solução do meu problema, que é um baita problema, eu posso estar ligando a solução para outras pessoas. Então, eu acho que é isso que hoje o empreendedor, eu iria por essa linha. Qual é um grande problema que as pessoas têm? Né? O Uber, por que era o problema? Cara, o táxi é muito caro. Eu precisava de carro para me locomover daqui até lá de carro. Rápido, de forma rápida. É caro. É um problema. Ônibus, é barato, é. Mas você dá uma volta, cara. Você precisa chegar em 20 minutos no lugar, você vai chegar daqui 1 hora. Dependendo do Do local, itinerário. né? Do itinerário. Então, o cara criou, cara, você imaginou se eu desse uma carona para alguém e eu recebesse um valor? Eu criaria dessa forma. Pô, se eu dou uma carona para alguém e ele divide a gasolina comigo. Foi mais ou menos essa ideia que o cara teve. Sim. Era um problema para ele, ele criou um problema. Hoje ele é dono da maior frota de carro do mundo sem ter um carro. Sim. Então, ele criou um problema e hoje ele está bilionário, trilionário. Então, se eu pegar algum problema que as pessoas têm hoje e dar solução para isso, o dinheiro vai correr atrás de você. Não tem jeito. Que é o empreendedor, é empreender na dor mesmo, né? Naquilo que que a Empreender na pessoa dor. precisa. Então, quando eu comecei lá, sinceramente ainda não era uma dor do mercado, mas eu sabia que seria uma dor no futuro, né? Na parte EAD, né? De cursos à distância. Então eu sabia, poxa, lá no futuro isso aqui vai explodir. Então eu criava alguns materiais, até no YouTube mesmo, tem vídeo lá que né, tem um vídeo específico. Tem alguns vídeos que eu criei que eu sabia que naquele momento as pessoas não iam nem entender direito, mas eu lancei lá, né? E aí eu sabia, daqui a alguns anos o pessoal vai pesquisar isso daqui. E aí aconteceu, né, até hoje, né? As pessoas pesquisam exatamente aquele vídeo, né? O assunto que eu coloquei ali. Então tem assuntos do nosso canal da empresa lá que são ranqueados lá no Google de forma orgânica, né? De uma forma muito forte, por quê? Porque foi lá atrás você conseguiu identificar uma dor que viria, né? Então, ou você identifica a dor agora ou a que vai vir. Então, hoje, como hoje trabalhando,
nós somos uma empresa de tecnologia, então sempre temos que estar identificando qual que é a dor agora do mercado, né? Sim, Qual que é a dor daqui 1 ano, daqui 2 anos, que agora está muito mais rápido, né? é. A coisa acelerada, né? Então daqui 2 anos, qual que vai ser a dor? E aí você vai criando soluções para isso, né? Esse negócio da pandemia principalmente acelerou de uma forma assim que tudo tá mudando o tempo todo, né? Para vocês que estão de Muito rápido, tecnologia, você né? deve sofrer com isso, porque você não consegue montar um modelo de negócio que vai perpetuar aí por 10, 20 anos. Não, você vai ter que estar sempre se atualizando de acordo com a evolução da tecnologia, né? Sim, sim, a atualização é constante. Então, todo momento você tem que estar se atualizando, buscando conteúdos, reaprendendo algumas coisas, aprendendo novas ferramentas. Então, a pessoa que talvez há 1 ano atrás ela parou, eu falei, ó, eu não vou mais estudar mais nada de tecnologia. Se ela for voltar hoje, ela tá, meu, é um É. processo grande, porque é muito rápido a atualização, né, na parte tecnológica. Então tem que estar muito atento, né? A empresa de tecnologia tem que estar muito atenta ali ao mercado e esse hoje é o desafio, né? Então, E se você olha, né? Quando você vê o mundo, ele vinha numa linha, ele vinha assim, evoluindo de uma forma lateral. Então ele, ele crescia um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Quando veio a Revolução Industrial, fez assim, ó, pum, né? sim, Os nossos avós viveram isso. Então, cara, foi assim. Carro, pensa, ó, antes para você transportar um alimento, alguma coisa de um lugar para o outro, você demorava dias para levar isso. Quando veio o carro, ou quando veio o transporte, a coisa veio. Aquilo lá que você fez, né? sim, Ficavam 2 semanas para preencher lá, escrever, de repente você criou um negócio que em 2 horas preenchia. Fala, cara, você fez uma revolução naquele lugar, lá, naquele ambiente sim, de trabalho. Foi o que aconteceu no mundo quando veio a Revolução Industrial. Só que aí chegou um ponto que cresceu e depois começou a andar de lado de novo. Ela começou a parar de novo. E aí, agora, nós estamos nessa revolução digital, que foi, principalmente a pandemia acelerou isso. Já estava vindo, né? Já estava sim, vindo, né? Aquilo que você falou, a internet era aquela discada, você ficava ouvindo barulhinho lá. Então, era um negócio difícil, né? sim, Mas hoje você vê que a revolução digital aí, o digital, ele veio para agora a inteligência artificial, cara, cada hora tá. Então, o cara que se não atualizar, ele vai ficar para trás. Assim sim. como o negócio dele, né? Então, precisa estar se atualizando, precisa estar estudando, precisa estar se reciclando, que isso vai fazer a diferença na empresa das pessoas. Totalmente. Ô Bruno, e você falou que você ficou um ano ali para começar a crescer, ficou um ano ganhando mais ou menos metade do que você ganhava, depois começou a crescer. E o que que sua empresa alcançou nesse período? Quanto tempo tem isso, né, que você iniciou a empresa? Quantos anos já são? O que que você já alcançou aí nesse período? O que que mudou desse um ano que você ganhava metade para cá? E o que que você almeja para o futuro? Tá. Bom, a empresa, ela, depois desse 1 ano, começou a crescer, né, de forma consistente, mas não de forma explosiva, né? Como eu Tá. disse, ainda o mercado era novo. Então Aham. foi indo, foi crescendo e aí foi avançando, né? Trabalhava em casa e ali aí eu tinha o meu irmão também que, né, eu falei, eu vou me ajudar aqui, fazer algumas coisas aqui. Aí ele foi indo junto comigo também lá. E, em resumo, a empresa o número de clientes foi avançando, foi crescendo, e, e aí depois de aí, né, o que acontece? Eu estava em casa, no caso, né, e aí foi indo, eu tive algumas tentativas, por exemplo, de alugar sala, eu falei, poxa, vou alugar uma sala, mas é aquilo, eu ainda não tinha algumas experiências, né, e Aham. ainda, então eu olho hoje como eu me precipitei em algumas coisas, né, cometi alguns erros na caminhada, né, e aí eu ia alugar a sala e depois, vixe, não tô conseguindo Paga. aí eu voltava para Recuava, casa, isso, aí né? eu recuava. Recuava. Até porque o meu negócio ele não precisava especificamente de um local físico Uhum. para o cliente estar ali, né? Uhum. Então era mais para mim mesmo ter um local separado. Então eu tentei isso algumas vezes e não acabou não eu voltando, né? E acabava regredindo. E eu vejo isso como um ponto que hoje eu olho como um ponto que eu não
qual foi o meu principal erro? Vou colocar assim, eu não tinha mentores, não tinha pessoas que... E até era difícil achar naquela época também, né? É, Então, era uma coisa meio... hoje é diferente. Hoje, né, na internet, você... Mas eu não tinha, então você era meio que... Eu ia descobrindo com os erros, né? E aí foi indo, e aí eu, conforme foi crescendo, aí eu, né, foi criando base financeira, fui entendendo mais sobre questão financeira, caixa, né, que não precisava, tinha que ter, né, um caixa, que tem fluxo de caixa, fui aprendendo algumas coisas nesse caminho, e aí eu fui desenvolvendo, depois aí teve um momento que aí de fato eu aluguei uma sala, foi crescendo, foi avançando, e ali eu comecei uma salinha pequena no prédio lá, depois aí eu quero uma sala um pouco maior, depois uma sala, né, Foi. e aí fui aumentando a sala, né, então hoje eu tenho uma sala, né, um pouco maior, né, mas é uma estrutura bem enxuta mesmo, e assim, no período da pandemia que houve uma grande explosão, né, e aí eu precisei de pessoas ali, mais pessoas ali trabalhando junto comigo, mas aí depois da pandemia houve o mercado tipo, Estabilizou. isso. Então, você pode ver que muitas empresas de tecnologia tinham contratado, né, centenas de pessoas, tiveram que também diminuir a Recuado. estrutura, recuar, porque, na verdade, o mercado apostava que ia continuar no Mesmo ritmo, mesmo né? ritmo, e na verdade não. Cresceu, o negócio expandiu, mas agora ele se estabilizou, né? Então ele está crescendo, obviamente, mas de uma forma mais estável. Então, depois da pandemia, eu tive que me reajustar, né? Então, houve um grande crescimento de número de clientes e de alcance, né? Hoje, por exemplo, no nosso YouTube lá estamos chegando a 6 mil inscritos, né? Legal. Acho 5.800, tá por aí. Então, começou, né, a atingir um número grande de pessoas. Conseguimos, né, atingir um número muito bom de pessoas. Então, hoje, o que eu vejo, né, depois da pandemia deu uma estabilizada, e hoje eu vejo como eu tenho a empresa hoje ela está focada na parte de educação e também hoje junto com inteligência artificial, né? Que é o ponto que eu olho agora para o É futuro, a né? bola da vez, né? Então, estruturas enxutas e inteligência artificial, né? Você tem ideia, hoje o meu primeiro atendimento da empresa é inteligência artificial. É, Então, eu estou aqui e tem lá a inteligência artificial atendendo, né? E eu acompanho, né, os atendimentos e é um negócio muito interessante, porque as pessoas não têm nem noção, às vezes, tá lá e começa a conversar, e a inteligência artificial já treinada, né? É. Então hoje eu tenho, né, lá uma estrutura e aí já faz esse primeiro atendimento. Então isso já é a inteligência artificial que já faz, né? Então chegou, para você ter uma ideia, já tive algumas experiências da inteligência artificial já praticamente fechar o contrato, né? Já foi tudo lá e só que eu coloquei alguns limites na inteligência, né? Aham. Lá, e a inteligência artificial conversou tudo e falou: vou enviar um e-mail para você. Só que ele não tem poder de enviar e-mail, né? Eu não coloquei sim. esse. Se, Aí eu olhei e falei: olha. se tivesse, colocava também, né? Você já Você tinha falava. mandado, Né? né? Aí eu olhei e falei: ó, falou que ia enviar e-mail. Aí eu fui lá, criei um e-mail e enviei. Daí eu É. falei: vou enviar um e-mail com o link do pagamento, né? Aí enviei, o cliente pagou. Pagou. Aí eu falei: não acredito, né? Legal. Então a empresa é, s- cresceu, né? Graças a Deus, assim, e temos avançado aí, temos crescido. E o ponto hoje que eu digo é que depois da pandemia mudou um pouquinho os aspectos, no sentido de ter estrutura menor, né? Mas com muita tecnologia. Né? Muita tecnologia. Então, é inteligência artificial, então, muita tecnologia para conseguir atingir o mercado, né? E no fim você acaba tendo mais lucratividade, né? Sim. É, eu acho que isso é pra tudo, né? Em todos os negócios, se não tiver tecnologia hoje, você tá fadado a E é quebrar, interessante que né? você falou, porque assim, hoje, quando eu vou fazer algum contato com uma empresa, eu já, quando ela, responda de Ah, um, dois ou três, qual o tema que você quer? Aí você fala, ixi, agora ixi, até chegar no atendente,
É, Você já, né? Então, hoje, provavelmente a tecnologia que você usa é diferente. Dá a sim, impressão que realmente é uma pessoa te sim, atendendo. sim, Isso faz exatamente. toda a diferença também, né? A gente tá antenado. Poxa, eu não curto tá nisso daí. Aí você vai pôr na sua empresa isso? Poxa, eu não bebo Coca-Cola. Aí eu vou vender Coca-Cola, sabe? Então, É, quando você não compra uma coisa, como que você vende, né? Fica sim. incoerente a coisa, né? Sim, esse é um ponto, por exemplo. Eu nunca gostei desse chatbot que chama, Chatbot. que é aperte um, fale sim. Nunca gostei e também nunca implementei, porque isso daqui é muito ruim mesmo, né? Então, mas com a inteligência artificial já é diferente. A pessoa realmente interage, conversa, fala. Tem casos lá da pessoa começar a conversar, mas que olha, como você avalia o meu negócio de estar, né? O que que você acha disso? Eu falei, ué, é a pessoa já pedindo conselho pro meu atendimento lá, É, né? E aí você vê que é aquilo, a pessoa quer conversar, né? sinal que Isso. essa inteligência que você implantou é algo legal, Sim. bacana. Então aí, então hoje tenho visto dessa forma, entendeu? Então a empresa cresceu no número de clientes, hoje temos graças a Deus, uma base boa de clientes, né? E também o alcance dela, né? Foi expandindo bastante, principalmente no YouTube, né? Temos um alcance muito bom, orgânico, né? Com o número de inscritos e o alcance também dos vídeos, né? Deixa eu pegar um gancho nessa questão da inteligência artificial, principalmente na questão de atendimentos, que eu tenho alguns mentorados que a pessoa ainda é empreendedor, que é Sim, ela e ela na empresa para poder fazer o tudo, desde sim, do atendimento até. Eu tenho uma moça lá que faz cílios, faz sobrancelha e tal, e é só ela lá na sim, empresa. Eu tenho uma moça que é loja de roupas, mas é só ela também, ela não tem funcionários ainda, ela que atende, ela que vende, ela que sim. faz tudo. Hoje essa inteligência artificial tá acessível para esse tipo de pessoas ou não? Se é uma empresa maior para poder pagar, qual que seria o custo para uma inteligência dessa do atendimento, por exemplo? Uma pessoa que é empreendedora, ela consegue implementar isso na empresa dela? E essa inteligência artificial, você adquiriu de uma outra empresa ou também está no seu business de negócio lá também, o que você tem lá para fornecer? Bom, hoje a inteligência artificial ela está bastante acessível, né? Claro que se você quer algo mais avançado, obviamente o investimento é maior. Mas Aham. hoje já é possível contratar, tem várias soluções aí que você consegue contratar com um valor pequeno mesmo, já uma solução que consegue fazer aquele atendimento, consegue fazer até agendamento, né? Legal. Já agenda, por Ah, exemplo, a questão dos cílios, aí já agenda, a pessoa já vê lá na agenda e já essa conversa, até pelo WhatsApp mesmo, né? legal. Fazer já, já tem essa tecnologia e o custo não é tão alto, né? O custo ele acaba aumentando conforme a sua necessidade, né? Por exemplo, quando, por exemplo, é uma empresa maior, ela precisa de mais treinamento, a inteligência precisa ser mais Aham. robusta, né? Ela não pode falar qualquer coisa, ele tem que, né? Quando é algo, por exemplo, um agendamento, a pessoa é mais simples a inteligência. Então, no meu caso lá, primeiro nós estamos implementando internamente nos atendimentos mesmo, assim, né? E, e nós estamos desenvolvendo mesmo lá, né? Então, eu desenvolvo mesmo lá, não contrato então Tá. é integrado direto com o próprio, aí tem as várias inteligências, né? Chat Aham. GPT, e aí já é integrado direto com essas inteligências, e aí nós estamos já desenvolvendo internamente, porque depois é como o Tende a virar um Vladimir falou. produto aí. Exatamente, exatamente. Como o Vladimir falou, primeiro eu vou Testar, testar para vou mim, ver isso. exatamente. Então, ó, tá tendo resultado legal, a coisa tá se Você vira um case, desenvolvendo, né, de sucesso. exatamente. E aí depois a intenção é passar isso para os clientes, né? Aham. Então, aí trazer essa solução para os clientes. Olha, tá dando resultado, olha como funciona aqui. Até lá nós vamos lançar em breve uma solução que lá nós temos que dar suporte para os clientes para utilizar a plataforma. Como que eu crio um curso? Como que eu crio uma prova, né? Então, tudo isso hoje nós temos uma área lá de vídeos que a pessoa pesquisa e tem um tutorial, né? Então, mas qual que é a inovação disso agora, né? Eu vou lançar em breve isso, que é uma inteligência artificial onde ele não vai mais pesquisar o vídeo.
falando, como que eu crio um curso? Não, ele vai simplesmente como se ele estivesse conversando comigo. Então ele vai falar, olha, como ele vai chegar lá na plataforma e vai falar, olha, eu estou querendo criar o curso, como que eu faço? Aí fala, olha, acessa esse vídeo aqui, depois você acessa isso, depois você acessa isso, depois vem falar comigo novamente. É, Então, estamos desenvolvendo isso, essa parte dessa conversação também para suporte, né? Tanto suporte quanto venda. Então, tá, assim, o mercado tem bastante solução que não tem custo alto, não. Já tem um custo relativamente baixo, né? Mas é claro, quanto o tempo vai passando, vai ficar mais barato ainda, né? Pode ter certeza que em breve, e hoje está muito rápido, né? Daqui 6 meses você já encontra soluções com valores bem acessíveis mesmo, né? Para necessidades menores. Para necessidades maiores, aí o investimento é muito Acaba maior, sendo né? maior. Isso. Por exemplo, tem escolas, às vezes, que precisa de. Ó, precisa de 3, 5 atendentes. Eu preciso, por exemplo, uma questão. Olha, eu preciso que essa inteligência artificial comece a conversar, ele identifique qual é o perfil e envie para outra inteligência daquele dá perfil. continuidade. Isso, aí já é uma outra estrutura, entendeu? Legal. Aí já é um investimento maior. Então, eu posso dizer para você que esse é o futuro que já começou, né? Na verdade, o que está acontecendo? Quem não se atualizar vai ficar fora do mercado. Eu falo que hoje é ponto com, é ponto fora. Por quê? Porque assim, a inteligência artificial está tomando espaço de um ser humano. É aquela coisa, Eduardo, como que eu faço um site? Eu estou perguntando para a inteligência, ela vai falar: ah, um site você faz assim, assim, assim. Tá, mas e como que eu coloco um banco de dados? Peraí, banco de dados não é comigo, eu vou passar você para o Bruno. Aí ela passou para a inteligência Bruno. Aí o Bruno continua. Então, é a Sim, mesma coisa que eu chegasse aqui com uma dor, um problema que eu tenho, e vocês dois me dessem a solução. Só que em vez de você duas pessoas, é inteligência artificial. sim. Então, hoje, a garotada aí, ó, dica para vocês, meninos. Vocês que são jovens e começar a se especializar em inteligência artificial, vai ficar muito bem de vida. Sim. Porque isso daí veio para ficar e vai. Porque hoje, qual que é a maior dor que um empreendedor tem? Qual que é a maior dor que o empreendedor tem? Hoje, se você olhar, não é a mão de obra? Não está Sim, escassa a mão de obra? Hoje está difícil ter uma mão de obra. sim. Aí, se você tiver alguém, uma coisa, né? Uma inteligência artificial, alguma coisa que eu consiga fazer de forma sem eu ter que precisar de uma terceira pessoa, você vai investir nisso. Isso já está acontecendo, né? Já é uma realidade. As grandes empresas já saem na frente por causa que nem o Bruno falou, ó, tem mais investimento e acaba saindo na frente. Mas no hospital, antigamente você entrava no hospital, quando você tem um convênio, quem te atendia era alguém que estava ali na porta e te falava, pois não, você vai passar com ortopedia, clínico, te direcionar, é visita. Hoje você chega lá no hospital, quem está lá é o totem para poder te atender, né? E aí você clica lá, o totem conversa com você, te atende, né? E, Você e as empresas estão se adaptando já a tudo, isso, né? né? Você pega, por exemplo, esses fast food. Já não tem mais, é um caixa só, antes era todo, hoje não é, todo totem. É. Porque o cara faz tudo automático. Ele mesmo. Então você está tirando, por exemplo, a vaga de uma recepcionista, de uma vaga de um atendente ali. Então, o atendente que não precisaria ter um grau de escolaridade assim elevado, baixo, que conseguiria ser, já não tá, já. Então, a inteligência artificial, a tecnologia está tomando essa vaga aí. Pode ter certeza. E na verdade vai mudar. É que nem você falou sobre a questão da Revolução Industrial, né? Então muda. Ah, mas as máquinas vão vir. É aquilo. Agora precisa de pessoas que entendam as máquinas, né? Isso. Então, Quem se especializar nisso vai exatamente, ganhar. Porque a exatamente. inteligência está vindo, mas precisa ser um humano por trás Isso. para direcionar Para ela. direcionar, você tem que treinar, você tem que corrigir algumas rotas, né? Vou fazer uma comparação aqui que é mais ou menos igual criar um filho, vamos ficar assim, né? Eu tenho 2 filhos e é mais ou menos você tem que ir instruindo, né? Olha, você Isso. não fala dessa forma, não fala desse jeito, olha, a sua base de conhecimento tem que ser essa daqui. Ah, mas aí de repente fala algumas coisas que não tem nada a ver, né? Porque no fim ainda é um robô ali, ainda é uma parte racional, ali, né?
lógica, no caso, né? É lógica. Então você tem que ir treinando a inteligência para ela falar exatamente o que você falaria, né? Então você vai treinando. Então precisa de pessoas por trás que tenham conhecimento. Sem se atualizar, não tem como. Então, quando o Vladimir falou aí sobre criação de site, né? É, é algo hoje, você tem ideia, já tem inteligência artificial que você fala, eu quero um site da cor azul, baseado com isso aqui, com essas imagens. Aí ela já faz o site, né? Já tem lá o site pronto, e aí você olha aquilo, não gostei disso. Aí você não vai no código, você só fala para a inteligência mudar. É. E já muda o. Você fala, né? Você não precisa escrever, você fala. Você fala como eu tô falando. Isso. Ó, Eduardo, eu não gostei dessa cor aqui amarela aqui da última linha. Você pode trocar pra mim? Aí você vai e já troca. E aí, você gostou? Ah, gostei. Sim. Tá substituindo o humano mesmo. Sim. Então tem que realmente se atualizar, né? Uma das coisas que eu falo lá com os jovens que eu cuido é deles se atualizarem, buscarem essa parte de tecnologia, de se atualizar, de buscar informação, né? Hoje eu tenho alguns lá que já trabalham nessa área, né? E que ouviram, né? Tem alguns que não ouvem, não, mas tem alguns que ouvem. E esses que ouvem acabam avançando e conquistando vagas no mercado, às vezes que estão ali em aberto, né? Então hoje tem empresas de tecnologia que precisam de pessoas para trabalhar, mas que não tem, né? Fala, poxa, mas quem que pode vir trabalhar, que entenda pelo menos um pouco, não precisa nem entender muito, que tem que saber falar com a inteligência. Falar, ó, não tem, porque às vezes a pessoa está distraída em muitas coisas, né? Distraída em rede social e muitas outras coisas, e o mercado hoje pede profissionais dessa área. O ser humano, na verdade, ele nunca vai ser desnecessário, né? É só que vai diminuir cada vez mais a quantidade de ser humano necessário ali. E esse ser humano necessário vai ter que estar cada vez mais qualificado, Sim. né? O metrô, o trem, antigamente precisava do maquinista lá para poder. Agora estão fazendo o monotrilho, que o quê? O monotrilho anda sozinho e tem uma pessoa lá numa central que vai fazer o negócio funcionar. Então, assim, não precisa mais de um maquinista para cada um daqueles É. carros de, Um pra de, de todos. trem, né? Ou a portaria nos condomínios, eu trabalho com condomínio, as portarias antigamente você precisava de um porteiro ali em loco para cuidar do condomínio. Agora estão fazendo uma central, onde naquela central eles atendem vários condomínios, que é a portaria remota. Então está diminuindo a quantidade de necessidade do ser humano em função de tecnologia, junto Sim, com a inteligência artificial, né? exatamente. E aí você vê, né, que tempos fáceis, o que que acontece? Você pega aí um garoto hoje que só quer ficar na rede social. A vida é fácil, não é? Vai criar um futuro para ele difícil. Então, ele tem que ter essa noção que homens fracos vai ter o quê? Tempos tranquilos. A dificuldade vai forjar o homem. Então, a necessidade, por exemplo, pegar nossas histórias aqui, o que fez a gente chegar onde chegou? Foi tempos difíceis. Forjou o homem forte. Sim. Então, precisa disso. Mas o cara que hoje ele tem a vida dele é tranquila, ele chega na casa dele, tem tudo. Você acha que esse cara vai se preocupar? Não vai. Ele vai se preocupar depois, que não vai ter mais isso, porque uma hora ele vai precisar sair da casa dele, né? A lei da vida. E aí, como vai ficar isso aí? Né? O filho, né? No caso nosso, nossos filhos. Enquanto a gente der tudo na mão deles, tranquilo, a vida vai ser fácil para ele. Pois é, vou dar um exemplo que eu já vivi aí. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu indiquei para um jovem fazer um curso, né, na área de programação. E aí eu indiquei, só que eu não somente indiquei, eu falei, olha, eu vou dar esse curso aqui para você, ó, tá aqui os acessos, tá aí, ó, aprende isso daí que é certeza, você concluiu isso, você tem emprego garantido em muitas empresas de tecnologia. Aí eu fiz isso, né? Ok, passou o tempo, eu percebi que ele nem não tinha feito o curso, não fez nada lá do curso. Aí, ok, né? Eu somente esperei. Aí esse ano eu tive uma experiência. Esse mesmo jovem, depois de 4 anos, veio conversar comigo sobre tecnologia e perguntou qual curso que era interessante ele fazer e se era esse. E uma das falas dele era exatamente o curso que há 4 anos atrás eu indiquei para ele e dei os acessos. E ele nem acessou, porque eu sei agora que ele não acessou, porque ele tava Foi perguntando para mim perguntar. Foi exatamente. Aí perguntar. eu falei, olha, 4 anos atrás, tipo assim, já era para ele estar já. Expert. Mas é aquilo, você acaba tá
distraído com muitas coisas e não aproveita as oportunidades que estão na sua frente, né? Então, hoje há uma janela de oportunidade muito grande, mas precisa estar atento. Então, eu nem falei para ele, eu só ouvi e falei, ó, então você tem que comprar um curso desse daqui, que é exatamente o curso. Falei, agora você tem que ir lá comprar, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, agora você tem que Você tinha antes de graça. né? Então Hum. agora você tem que correr atrás, né? Mas você vê, há 4 anos, então o que que seria curso de programação há 4 anos atrás, onde estaria hoje? Hoje, se, né, um programador está ganhando, dependendo do tempo dele de programação, ele ganha muito dinheiro. Né? Então, tanto numa empresa, tanto trabalhando para várias empresas, né? Então, mas precisa estar atento, né? E hoje você vê que no Brasil tem muita empresa buscando profissionais fora, né? Lá você vê os indianos aí estão tomando o Brasil na parte de tecnologia, É, né? E muitos, né? Porque eles estão a Índia, né? Lá os indianos estão atualizados e fornecem né, o trabalho deles para várias empresas no Brasil. Então, mas por quê? Mas porque não tem jovem no Brasil que poderia estudar, então. Poderia, pode, mas qual é a disposição para isso, né? De aprender, de buscar. Cai no mesmo conceito do empreendedor, que já quer no primeiro mês já saber tudo, já ganhar milhões, e não funciona assim, né? É um processo. é isso. É, É, e tem ainda a ilusão dos gurus do marketing aí, né? Porque aí eles vendem lá, que, tipo, você vai ganhar 100 mil em 7 dias, É, 1 milhão em 8 dias. E aí as pessoas só querem isso daí, é o caminho da facilidade. Só que, de, sei lá, 4 mil inscritos no curso desse de ganhar 100 mil em 7 dias, quantos que conseguem efetivamente, realmente ganhar? E tem todos aqueles outros que não ganham. E às vezes eles ficam frustrados e querem buscar esse caminho da facilidade, né? E nem sempre é o da facilidade. Dentro do empreendedorismo, você pode dar uma sorte lá e de repente cortar um caminho, mas a realidade mesmo é que é o crescimento gradativo, que nem você falou. De repente, no meio do percurso, vai acontecer uma coisa que deu uma explosão, sim. mas de praxe é um crescimento gradativo. Tipo, você vai começar a empreender aqui hoje e amanhã você vai estar aqui já. Não, você tem que É. percorrer um caminho para chegar até ali naquele destino, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um discípulo meu lá que ele era há uns, acho que não sei, deve fazer uns 3 anos atrás, mais ou menos, ele trabalhava num supermercado de estoquista, né? Lá repondo as mercadorias, lá. E aí ele trabalhava nisso. Aí ele falou, poxa, eu quero ir para essa área de tecnologia aí, né? Tipo assim, ele Uhum. não sabia nada de computador, né? Aí ele já foi lá, sem perguntar para mim nada, foi lá, comprou um computador, gastou uma nota num notebook lá. Eu brinco com ele até hoje, que eu nunca pagaria um valor naquele notebook que ele comprou, né? Aí ele fez isso, porque ele falou, poxa, eu quero aprender isso, eu quero isso. Uhum. Aí eu falei, olha, você quer então, vai lá para, eu não tenho vaga, né, lá, mas tem lá um espaço lá no escritório, se você quiser, né, vai lá junto lá, eu vou te dando uns toques, você vai desenvolvendo, vai evoluindo. vai evoluindo, e aí você evolui o seu, né? Vai evoluindo o seu caminho. Resumindo, ele foi, né? Começou a ir e tal, todos os dias lá no escritório, não trabalhava para mim, né? Ele tinha o foco dele lá e aí ele começou a aprender algumas coisas. Falou: Ó, vou comprar esse curso. Eu falei: Ó, eu também preciso desse curso aí. Vamos comprar junto, né? Sim, sim. E, e aí ele. Aí eu comprei o curso e falei, depois você me acerta a parte aí. Aí nós fizemos, nós entre aspas, né? Eu assisti um pouco do curso lá, mas porque eu só queria ter uma noção, porque não era o meu foco, mas ele mergulhou no treinamento, aprendeu, tal, tal. E aí ele aprendeu muito mesmo ali. Em resumo, ele foi lá e começou a se empenhar nessa área, né? E ele começou lá a desempenhar na parte. Ele trabalha com. Na época, trabalhava com gestão de tráfego, né? Divulgação online, né? Aham. Anúncios online, gestão de tráfego. E aí ele começou a se empenhar nisso, se empenhar. E aí, assim, depois eu conversando com ele, foram 2 anos dessa forma.
né? Aí ele conseguiu os primeiros clientes, né? Foi indo, é o mesmo processo, né? Aí cancela e foi um grande desafio para ele, mas ele tava ali, né? Falei, ó, tem que persistir, continua. Teve uma época que ele falou, olha, eu tô pensando em desistir, eu quero. Eu falei, não acredito, você vai voltar pro mercado. Aí ele falou, eu preciso ter alguma coisa mais firme, né? Um emprego, alguma coisa que me dê. E aí ele começou, mas ele continuou, né? Foram 2 anos assim, mesmo sem ganhar dinheiro, ganhava um pouquinho aqui, outro ali, foi indo, foi indo, foi indo. E aí um dia ele conseguiu uma vaga numa agência, né? Que ele estava começando. E aí ele foi um dos primeiros da agência lá, e aí ele começou a se empenhar nessa agência, para a agência crescer, tal, 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 tal. A agência cresceu e hoje ele está nessa agência, é um dos gerentes lá, né? Legal. Eu falei, tem uns nomes bonitos lá, e aí eu falei, pelo nome eu sei que você é chefe lá, né? É, E aí aí esses dias ele falou, ô, tô precisando de um jovem aqui para trabalhar nisso. Aí hoje já tá, né? Tipo, requisitando. requisitando pessoas para trabalhar lá. Então você vê que é o quê? A pessoa teve uma visão, ele não sabia nada de tecnologia, nada, ele era muito ruim. Eu falo para ele que ele, até hoje, ele não. Nós lá criávamos artes, né? Logotipo, fazer design, né? E ele não conseguia criar nada. Era uma coisa. Uma vez pedimos para ele fazer uma arte de Natal, meu Deus, Natal terrível. Natal do medo. Do Natal medo. do medo. Aí eu falei, que é isso? Você vai mandar isso pro cliente? Aí, cara, e aí eu falei, essa não é a minha área. Eu entendi que essa parte de tecnologia não é a minha. E aí ele foi mais para a parte de dados, divulgação. E aí hoje ele está trabalhando nessa agência, aí ele se atualizou. E aí ele não mais trabalha com anúncios somente, mas hoje ele trabalha com inteligência artificial dentro dessa agência, que ele se atualizou. Legal. Tá vendo? Mas você vê, alguém que não tinha noção nenhuma de tecnologia e esteve disposto a aprender, se desenvolver e hoje está, né, muito bem, graças a Deus, né, lá numa boa agência, lá trabalhando e até ajudando a empregar outros jovens Olha também. que top, né, meu? É, Muito bom. nós estamos chegando aqui no final, mas eu ainda queria fazer mais uma pergunta ainda. A gente falou bastante de tecnologia, falou que é o seu business mesmo, que é a tecnologia aí, Sim. a parte de internet, como gestão, né? Sempre a gente faz essa pergunta aqui para os empreendedores que vêm aqui, como que é a gestão da sua empresa? Você teve dificuldade para cuidar da parte do restante da empresa, né? Parte financeira, parte comercial, parte de funcionários, como foi para você? Foi tranquila essa parte? Você teve dificuldade? Como que se deu aí? Muita dificuldade. Porque eu sou a parte de tecnologia, né? Então, Aham. todas as outras partes eu tive muita dificuldade, né? Até a parte de venda também tive dificuldade, tive que fazer treinamentos para melhorar, né? Os argumentos, a forma de vender, eh, fazer treinamentos para aprender os processos da venda, né? Como criar um funil de vendas. Então, tive que de fato aprender muitas coisas que estavam além da parte tecnológica que eu já sabia. É. Então eu tive que ir buscando informações, né, para ir me organizando financeiramente tanto que eu falei aqui que eu errei muitas coisas nesse caminho aí, né? Foram 16 anos, mas que eu errei em muitos aspectos porque eu não tinha essas instruções. Né? Não É. sabia, eu preciso ter um fluxo de caixa, não, mas eu já ganhei o dinheiro aqui, já vou conseguir manter esse mês, né? Mês que vem, Deus promete. Esse mês Então, tá garantido. É. vamos gastar um pouco a mais, vamos, né? E aí, mês que vem, né, vou esperar um outro milagre aí. E na verdade não funciona assim, né? Então, Deus ele dá a semente, você tem que saber. é, Tem que saber diferenciar o fruto da semente, né? Você não pode comer o fruto e comer a semente, né? É. Então tem coisas que são sementes. Então você tem que pegar, falar, pô, isso daqui eu tenho que investir, né? Eu tenho que investir em anúncio, tenho que investir na empresa. Isso daqui eu posso desfrutar, mas então eu tive uma época que eu comi o fruto, a semente, o caroço, tudo que viesse É, e acaba restringindo o crescimento da empresa, É, né? sim. tá. Então eu tive que aprender as duras penas aí mesmo, muitas coisas nessa parte de organização financeira, e é uma coisa que eu tenho buscado sempre me desenvolver nessa parte, que então, por exemplo, de ter lá aí eu fui juntando, poxa, eu vou juntar a parte minha tecnológica então eu preciso ter um CRM,
preciso ter esse primeiro atendimento que já vai fazer todo um processo, preciso ter uma gestão financeira, Sim. preciso ter os relatórios, preciso analisar relatórios. Então, sinceramente, não é algo que eu gosto, mas o empreendedor tem que fazer, né? Porque senão, no fim da linha, você acaba, a última linha fica vermelha. Aí pronto. Aí complicou. É isso aí. Certo. É isso aí, Brunão. Foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Eu vou te convidar mais vezes aí, convidar, né? Vamos convidar para ter Sim, mais, né? Tem muito sim. assunto, né? É. Poderíamos ficar mais uma Não, hora aqui teria mais uma conversando. pergunta tranquila. Mas chegamos ao nosso tempo. Quer deixar algum insight para algum jovem, alguma coisa, né? O que você Sim. puder falar, ou a rede social, como que as pessoas te encontram. Fica à vontade. Tá. Bom, acredito que assim, a primeira coisa é você acreditar naquilo que foi colocado no seu coração, né? Então, se Deus colocou algo no seu coração e você sente algo nesse sentido, você tem que acreditar e ir até o fim, né? Não desistir, não achar que tudo vai dar certo no primeiro plano, né? E é necessário, as derrotas, os fracassos são parte do processo. Então, são os degraus necessários para você avançar. Então, hoje o conselho que eu deixaria aqui para os jovens aí, empreendedores, é não se distrair, né? Não se distraia, busque conhecimento, busque mentores, pessoas que vão te auxiliar, pessoas mais maduras que vão te direcionar, e você buscando esses mentores, você vai ter uma base e uma estrutura para você crescer, para você avançar. Então, vou colocar aqui a direção que eu deixaria é essa: não se distraia, né? Não se distraia com redes sociais. Use a rede social para ganhar dinheiro, somente isso, né? Use para o seu bem, não se distraia, porque senão você vai perder muito tempo, outros virão e o mercado vai se atualizar e você vai acabar ficando para trás. Então, o recado que eu deixaria é esse, né? De você acreditar no processo, de você fazer o melhor onde você está. Como eu disse aqui o exemplo lá da empresa onde eu trabalhei, eu fiz o meu melhor ali, não era o meu destino, mas eu fiz o meu melhor no processo do destino, né? Então, não era, poxa, eu quero ser empreendedor, então não vou me dedicar na empresa onde eu tô. Não, eu falei, eu vou me dedicar ao máximo aqui. Já teve vezes de eu sair lá meia-noite e não ganhava hora extra, né? Me devendo, meu. Tô brincando. O conhecimento que eu obtive foi muito maior do que qualquer dinheiro que ele poderia me pagar, né? Mas eu não ganhava hora extra, mas eu estava lá porque eu comprei a ideia da empresa, né? Eu comprei a ideia, eu vou para cima, eu preciso fazer o meu melhor. Então, faça o melhor no processo e você com certeza vai estar pronto para o seu destino e para a sua promessa, né? Então, esse é o recado que eu deixo aí para os jovens. E como que as pessoas te encontram? Tá. Para me encontrar da empresa, tem lá né, o site da empresa que é Ensine Online, tem também o YouTube que é Ensine Online, lá e tem o meu perfil também seria o perfil mais pessoal, mas é o Bruno Rodrigues WK, né? Aí você lá no Instagram, né? Então você consegue me encontrar dessa forma e eu às vezes posto algumas coisas lá, né? Algumas direções, principalmente focada nessa parte também de empreendedorismo, Legal. né? E na parte mais da empresa em si, é mais os perfis aí, o perfil corporativo, né? Top. Legal, Bruno, obrigado. Agradecer mais uma vez aí da sua participação. Acredito que foi bem enriquecedor aí para nossa audiência, né? Com certeza. E você que ficou aqui até agora com a gente, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, porque isso fortalece a gente aqui no YouTube, né? Compartilha com seus amigos aí, para poder estar assistindo também, com os empreendedores que você conhece. Segue a gente também no Instagram, @ultimalinhaoficial. Segue o meu perfil também, sou o Eduardo Nascimento e o do Vladimir. E o meu @Vladimir com V, 2 R's no final. Até a próxima, mais. pessoal.